Olá, meus irmãos, estamos aqui para a nossa aula de hoje da Escola Bíblica. Eu estou seguindo a ordem da revista Atitude sobre os atributos de Deus, a doutrina de Deus. Quem é Deus? Quais são os atributos do nosso Deus? O que faz com que nós sigamos a esse Deus? Qual é a realidade do Deus que está revelado na Bíblia? Tudo isso a gente está estudando aos poucos. Só que, como eu disse, eu estou seguindo a Atitude, que é a revista dos jovens. E percebi que tem aí uma diferença na semana passada, porque na semana passada eu tratei da lição 6 aqui da minha revista. E a lição 6, ela é Deus é Santo. E quando chega aqui na igreja, a professora deu a lição sobre Deus é Amor, que seria a lição 7 da minha revista, e não a lição 7, que seria a das outras revistas de adultos e também dos idosos, que seria Deus é Salvador. Então a lição deste domingo agora é Deus é Salvador, é aquilo que eu vou abordar hoje. Depois eu volto na lição sobre Deus é Amor com mais calma. Por que houve essa diferença? Porque nessa revista, especificamente aqui na Revista dos Jovens, a editora resolveu fazer uma lição para falar da onipotência e outra lição para falar da onipresença de Deus. Enquanto na revista de adultos e também na de idosos houve aí um mix, Eles juntaram Deus é onipotente e onipresente numa lição só. Por isso, tem uma pequena diferença. Dito isto, nós vamos falar hoje sobre o tema Deus é Salvador e eu já vou te dar uma seguinte dica. Pega esse vídeo e encaminha para qualquer pessoa que você tenha na família, amigo, colega de trabalho, que tenha dificuldade em entender o plano da salvação, que tenha dificuldade ou não entenda quando a gente fala sobre salvação, porque eu vou explicar aqui. Vou explicar o plano da salvação para que essa pessoa saiba exatamente do que você está falando quando você fala que ela precisa de salvação. Tá bom? Deixa eu começar abrindo aqui. Eu vou fugir um pouco da revista em si para falar de salvação e depois eu venho arrematando com a revista. Vou procurar ser o mais breve possível. Vou explicar aqui. Nós, crentes em Cristo, evangélicos, seguimos um livro que é a nossa regra de fé e prática. Esse livro se chama A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada revela a vontade de Deus, a pessoa de Deus, os planos de Deus para toda a humanidade. Esta é a base, ela é a base da nossa fé. Os católicos também têm a Bíblia como uma das bases da sua fé. Na verdade, o catolicismo ele tem 3 pilares, A Bíblia é um, outro é o magistério, que é aquilo que sai nas bulas papais, e o outro pilar do catolicismo é a tradição. Então, essas 3 coisas andam emparelhadas no catolicismo. A Bíblia é apenas uma parte da história. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, e nada pode ser acrescentado àquilo que está aqui. Essa é a base de tudo, certo? E o que a Bíblia nos revela? Ela nos revela que Deus criou todas as coisas. Pela sua palavra, Deus criou e trouxe à existência, como diz lá em Gênesis, primeiro versículo da Bíblia, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Em algum lugar tinha que começar. E começou com a criação dos céus e da terra. Certo? E a partir daí a história se desenrola. Toda a criação é feita naquele prazo de 6 dias. E no último dia, a coroa da criação. O homem e a mulher. Essa é a história revelada no Gênesis. Só que no capítulo 3 acontece algo que os teólogos chamam de a queda do homem. Porque Deus criou todas as coisas, colocou o homem num jardim, o Éden,
E ali no Éden havia uma árvore que o homem não poderia, não deveria tocar. Ele poderia se alimentar de qualquer outra árvore. E ali havia uma árvore da qual ele não poderia se alimentar, que seria a árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Essa é a história. Ah, mas isso aí é uma alegoria para alguma outra coisa. Querido, fica com a tua ideia. Pode até ser uma alegoria para uma outra coisa. Vamos desmontar então isso. Eu sou pai, eu tenho uma filha de 3 aninhos. E a minha filha hoje, depois de muita briga, ela sabe que não pode mexer em certas coisas que são minhas, que estão na altura dela botar a mãozinha dela, mas nas quais ela não deve tocar porque não são delas, são minhas. Mas houve muita briga, houve muito tapinha na mão, houve muita reclamação, houve muito choro, até que ela aprendeu que não poderia botar a mão naquilo ali. O princípio é o mesmo, alegoricamente ou realmente, se foi uma árvore ou uma fruta, não importa. O fato é, Deus criou todas as coisas e no meio daquelas coisas criadas, Ele colocou algo e disse assim, olha, não mexe nisso aqui, que isso aqui é meu. E como eu falo para minha filha, se você mexer nisso aqui, eu vou te botar de castigo. Aconteceu da mesma forma, olha, isso aqui não é para você. Mas se você tocar nisso aqui, no dia que comeres do fruto desta árvore, certamente morrerás. Havia claramente uma proibição e havia claramente uma pena a ser aplicada. Qualquer pessoa consegue compreender isso, mesmo que você entenda que é uma metáfora, tá bom? Vamos adiante então. O fato é, o homem foi lá, mexeu com o que não deveria mexer. Qual é o nosso entendimento? O nosso entendimento é de que realmente houve ali o pecado. O pecado entrou no mundo naquele dia, naquele momento, naquele instante. E o que é o pecado? É bom você perguntar. O pecado, a palavra pecado no hebraico e também no grego, significa uma coisa bem simples, que é errar o alvo. Mas quando nós falamos em errar o alvo, muitas vezes nós pensamos em divergir do alvo, né? Você não pensa na mosca, aqui está a mosca, e atingir a mosca. Você pensa em jogar para fora, para cima, para baixo, para o outro lado. A ideia da palavra pecado é você errar a mosca por não ter força para atingi-la. Então, digamos que a revista seja o alvo. E a minha flecha, ela sucumbe, ela cai antes. Ela não vai chegar até o alvo. Entendeu? Em inglês tem uma expressão para isso, fall short. Em português nós não temos essa expressão, mas é exatamente isso. É você jogar e não ter força, não conseguir atingir o alvo. Isso é o pecado. Tinha um alvo a ser atingido. Qual era o alvo? A santidade. Como se atingir a santidade? O homem foi criado puro, santo. E ele, para se manter puro e santo, ele deveria não ter pecado. Mas ele tinha livre-arbítrio e, usando do seu livre-arbítrio, usando da sua própria vontade livre e espontânea, ele foi lá e descumpriu uma ordem direta de Deus. E isto é o pecado. E a partir daí vieram as consequências. Essa é a história básica, certo? Mas nós estamos falando não sobre pecado, sobre salvação. Então, exatamente, a salvação, muita gente me pergunta, né? E já escutei gente perguntando isso de maneira mal criada. Ah, salvação, eu preciso ser salvo de quê? Salvo de quê? E eu te digo, querido, você precisa ser salvo do pecado que habita em você. Você precisa de salvação porque há uma brecha. Antes havia uma comunhão entre o homem e Deus. Mas com o pecado, esta comunhão já não poderia mais acontecer. Abriu-se uma brecha. E esta brecha foi uma coisa muito séria. E como ela foi aberta pelo nosso grande patriarca Adão, essa brecha foi aproveitada, ela foi comunicada a toda a descendência de Adão.
todo homem, toda mulher sobre a face da terra é um pecador, uma pecadora, ponto final. Assim nos diz a Bíblia, em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a palavra foi escolhida para a tradução, achei muito acertada. Sabe por quê? Porque diz destituir. Eu sou advogado. E se você quiser contratar um advogado, você precisa fazer uma procuração, ou seja, você vai constituir aquele advogado como o seu defensor, como o seu advogado. A partir do momento que você não quiser mais que ele te represente, você vai destituir o seu advogado. Ou seja, para você destituir alguém de algo, esse alguém tem que ter sido primeiramente o quê? Constituído. O homem foi constituído em harmonia com Deus. E então, com o pecado, ele foi destituído desta harmonia. Ou melhor, da glória de Deus, como diz o Romanos 3, 23, que eu acabei de citar. O homem pecou, e Romanos capítulo 6, versículo 23, vai dizer que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas se todos somos pecadores, como é que nós estamos vivos? Não é a morte, não é essa morte não, filho. É a morte espiritual. Eu queria te dizer que nós estamos presos no tempo. Nós temos um tempo de vida. Mas Deus não está preso no tempo. Deus habita a eternidade. A eternidade é algo que não tem começo, não tem fim. Na verdade, o tempo de todo o universo teve um começo e terá um fim. Mas Deus habita na eternidade, fora do tempo. E é preciso que você entenda isso. Porque, de certa forma, então, nós que habitamos o tempo, habitamos a eternidade, visto que a eternidade está contida no tempo. Certo? Então, nós já habitamos a eternidade. Nós estamos do lado de cada eternidade. E quando fecharmos os nossos olhos ao findar essa vida, nós vamos passar para o lado de lá da eternidade. A nossa vida aqui terá findado, mas haverá dois caminhos a seguir a partir da morte. E é disso aí que Romanos 6, 23 está falando, que o salário do pecado é a morte. Porque do lado de cá nós fazemos a nossa escolha. Que escolha é essa? Nós vamos viver servindo ao Senhor como servos de Deus, mediante Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós somos apresentados, isso que eu acabei de citar é um versículo que está em João capítulo 3, versículo 16. Entenda que aqui nós somos apresentados a uma ideia diferente, a ideia da vida eterna. Se há uma morte eterna, certamente morrerás. Se há uma morte eterna, o salário do pecado é a morte. Por outro lado, há uma vida eterna. E quem nos dá, quem nos outorga essa vida eterna é Deus, mediante Jesus Cristo, que é o seu Filho que morreu na cruz por nós. Essa é a nossa fé. A fé evangélica se baseia exatamente na seguinte noção, de que todos somos pecadores. E é por isso que a humanidade vive como vive. Há quem creia na... Como é que é a palavra aqui? Na evolução. Não, porque nós vamos evoluir. Né? Nós vamos evoluir e daqui a gente morre, e aí renasce, e aí evolui mais um pouco, e aí vai subindo as escadinhas e tal, até um dia chegar à plenitude. Querido, olha para a humanidade no ano que você chegou à Terra, olha para a sociedade e olha para hoje. Hoje você tem uma evolução tecnológica monstruosa. Eu tenho 47 anos. Parece que eu sou do tempo da pedra lascada, porque no meu tempo, eu tenho uma filha de 3 anos. Um dia eu vou explicar para ela, isso que a gente fala até hoje, que eu vou discar o número, é porque no telefone antigamente tinha disco, então a gente discava.
Um dia eu vou ter que explicar para ela que eu não tinha telefone fixo em casa e que não existia celular. E que quando eu ia viajar para Ilha Grande, chegava na Vila do Abraão, eu tinha que pegar uma fila no único orelhão da Vila do Abraão, ficar ali às vezes 40 minutos esperando para ligar para a vizinha para dar recado lá em casa, que eu tinha chegado. A minha filha vai dizer, pai, isso é muito louco, isso é vida? Eu vou dizer, pois é, né? Mas hoje as coisas estão diferentes. Quando eu me imaginei tendo meu próprio canal no YouTube, né, tendo um canal em que eu poderia aparecer na televisão, por assim dizer, sabe, as coisas mudaram, tecnologicamente falando. Mas eu quero te chamar a atenção para que o homem não mudou, não. O ser humano não mudou. O que acontecia há 300 anos atrás? Tinha guerra entre as nações. O que acontecia há 1000 anos atrás? Tinha guerra entre as nações. Nós evoluímos, mas a guerra continua sendo uma realidade. Nós evoluímos, mas a fome continua sendo uma realidade. Porque a ganância do ser humano não mudou e não mudará. Porque o pecado habita em nós, porque todos pecamos. Entenda isso. Qual é o caminho, então, para mudar isso? A salvação que só Jesus Cristo dá. É preciso que o homem venha a nascer de novo. É preciso que ele mude de dentro para fora. A mudança precisa de Quando você está à beira da morte, num CTI, com um problema muito sério de saúde, muitas vezes é necessário fazer uma cirurgia. E quando você faz cirurgia, tem perda de sangue, é necessário fazer um aporte de sangue. É preciso fazer uma transfusão de sangue. Pois bem, sangue é vida. É preciso que Cristo faça uma transfusão. Cristo, que é a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele faça uma transfusão de vida para nós. E como é que isso se opera? Isso se opera da seguinte forma. Nós vamos até ele, reconhecemos que ele é o Filho de Deus, reconhecemos que só ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho diante de Deus. E assim, pedimos que ele venha fazer morada em nós, e ele vem. E quando ele vem, ele não vem sozinho, ele nos dá o seu Espírito Santo, que vai habitar dentro de nós. E é isso que nós chamamos de salvação. Na teologia a gente vai dizer, olha, tem um momento aí antes, que é o encontro com Cristo. Claro, como é que você vai ser salvo por Cristo se você não teve um encontro com Cristo? E como é que a gente tem um encontro com Cristo, pastor, para ser salvo? Mediante a fé. A fé no quê? Na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. É preciso que a Bíblia seja pregada. É preciso que você ouça a palavra de Deus. Também Romanos capítulo 10, versículo 13 diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus Cristo é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Ele não é um caminho. Ele não é uma verdade. Ele não é uma vida, mas ele é a vida. Ele é o doador da vida. Ele é o único caminho capaz de nos levar até o Pai. Ele é o único que nos dá força àquela nossa flecha que caía, para chegar até lá. E não há homem sobre a face da terra, e não há mulher sobre a face da terra. E esse aqui, inclusive, é o escopo da lição, que eu estou até fugindo, porque já vão aí 19 minutos. Esse é o grande escopo da lição. Não há homem, não há mulher, não há nada que você e eu possamos fazer pelos nossos próprios méritos. Não há sacrifício que possamos fazer. Não há boas obras que possamos fazer. Não tem nada. Porque, como eu disse a princípio, agora eu vou entrar na lição. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, assim como Lutero vai dizer uma coisa muito interessante, um corpo morto não pode dar vida a si mesmo, né, para a vida corpórea. Da mesma forma, o homem
pelo pecado está espiritualmente morto. Ele não pode se erguer a si mesmo para a vida espiritual. O homem pecador, o homem natural, ele está morto em pecados e delitos, ou melhor, em delitos e pecados. Ele não pode vivificar, se auto-vivificar. Ele não pode fazer rezas para conseguir chegar a Deus. Ele não pode fazer boas obras para conseguir chegar a Deus. O que ele pode fazer é simplesmente pegar na mão de Deus, porque ele... Essa é a diferença, deixa eu falar aqui rapidinho. Essa é a diferença entre Cristo, a Bíblia, né? Cristo que a Bíblia revela, e uma religiosidade, porque todas as religiões funcionam com essa palavra mesmo, religare. Foi desconectado algo entre o homem e Deus, e o homem vai fazendo coisas para tentar chegar até a Deus. Mas na Bíblia a revelação é outra. A Bíblia já revela, olha, o homem está morto, ele não tem condição de chegar até Deus. E o que faz então? O homem fica morto? Deus misericordiosamente, ele abre a ponte, ele é que vem até o homem, e ele abre o caminho, e ele estende a mão para vivificar e salvar o homem. Isso é o cristianismo. Isso é o que a Bíblia revela. E se você nunca leu isso na Bíblia, eu te recomendo a ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali você vai ouvir, vai entender, vai ler sobre como é que Deus fez um pacto de dar vida ao homem pecador, à mulher pecadora. Outra coisa, e como é que somos salvos então? Como se opera essa salvação em Jesus Cristo? Foi bom você ter perguntado. Essa salvação se dá mediante uma coisa chamada graça. Sabe o que é graça? Ah, graça é aquele negócio que a gente faz a gente rir, achei graça. Não. Está mais próximo daquilo que a gente diz quando a gente até redundantemente diz ganhei de graça. Porque se você ganhou, enfim, né? É de graça, você não pagou nada por isso. Mas é exatamente isso. A graça de Deus, quando você ganha alguma coisa pela qual você não pagou, você mereceu ganhar aquilo? Não. Então aí está a própria definição de graça. Graça é um favor não merecido. É um favor imerecido. É um presente. E Deus, então, já que todos nós estamos mortos em delitos e pecados, Deus falou, bom, só tem um jeito para essa turma agora. Eu, que fui o ofendido pelo pecado deles, preciso tomar a iniciativa. Eu é que vou ter que tomar a iniciativa para que o homem não continue nesse estado de morte eterna. E ele, graciosamente, sem que nós merecêssemos, porque não merecíamos, ele nos dá o seu Filho. E isso está escrito também lá em Paulo, quando vai dizer em Efésios 2, ele vos deu a vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, estando vós mortos em nossos nós mortos em nossos delitos. Nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Base do cristianismo bíblico e evangélico. Salvação somente pela graça. Não há como o homem fazer qualquer coisa para atrair a atenção de Deus, porque ele já fez tudo o que deveria ter sido feito. Ele é o doador e o comunicador da vida, e ele nos deu o seu Filho, de graça, por graça, para que por meio dele nós pudéssemos ter comunhão com Deus. Paulo vai dizer em Romanos 3, ele vai sepultar qualquer possibilidade de salvação por qualquer meio humano. Veja o que ele diz. Então, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram juntos e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então a salvação, biblicamente falando, é mediante a graça.
Não somos salvos pelas obras, mas pela iniciativa de Deus em Jesus Cristo. Aí ele fez aqui uma diferença aqui entre judeus e gregos, porque Paulo era judeu, mas ele exerceu seu ministério entre os gregos, por assim dizer, certo? Então ele está dizendo, olha, tanto os de lá, os judeus, que se acham o povo escolhido, porque receberam a lei de Deus, e que aquela lei ali é suficiente para salvá-los, como os gregos que nunca conheceram a lei, quer saber, no fim das contas, está todo mundo condenado. Porque a lei que o judeu recebeu, ela foi dada por Deus não para que salvasse o homem, mas para mostrar ao homem como ele é pecador, como a lei do Senhor é superior. Entendeu? Então, o que acontece? Eles estão no estado melhor ou no estado pior? Está todo mundo condenado, no fim das contas. E o que é que fazia, então, com que a lei tivesse validade? A lei apontava para Cristo. A lei apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A lei apontava para a minha pecaminosidade. E então fazia com que eu desejasse realmente ser salvo pelo Senhor, para que eu compreendesse quem é Deus e quem sou eu diante de Deus, e como eu não mereço nada diante de Deus, mas sou abençoado, porque Ele assim quer abençoar pela sua graça. Graça é o único caminho da salvação, a graça de Jesus. Qualquer evangelho ou qualquer doutrina que não desmonte a ilusão das obras, ou seja, que valide as obras para chegarmos até Deus, precisa ser esquecido e abandonado. O anti-evangelho das obras, ou da circuncisão, ou dos méritos humanos, precisa ser banido da nossa espiritualidade, verdadeiramente. Tudo o que havia para ser feito em relação à salvação do homem foi feito por Deus. Há uma boa notícia também de que Deus quer salvar todos os homens. E como é que se dá essa salvação? Ela se dá pela graça e uma justificação mediante a fé. Por quê? Porque, encolhendo muito aqui a história, resumindo muito, porque Cristo morreu uma vez, diz Hebreus, o justo pelos injustos. Então, quando nós nos apegamos a Cristo, a justiça dele, que sim, foi um homem plenamente justo, a justiça dele é comunicada a nós, nós recebemos a justiça dele. Portanto, Deus, por assim dizer, não olha mais para nós pela nossa pecaminosidade, mas ele olha para nós pelas lentes de Cristo. A partir do momento em que tocamos a Cristo, em que recebemos a Cristo, somos purificados do nosso pecado e a nossa sentença de morte é revogada. Porque Cristo já morreu a morte que eu deveria morrer pelo meu pecado. Não é complexo, não é difícil, pelo contrário, é muito simples. E você já recebeu a Cristo na sua vida? Já entendeu que as obras que você faz te fazem sentir talvez mais vazio ainda? Você tem certeza da sua salvação? De que as obras que você faz ou as justificações que você busca para si mesmo estão te levando ao caminho de Deus, à pessoa de Deus? Você acha que você vai chegar diante de Deus ao fechar os seus olhos e vai dizer o quê? Deus vai perguntar para você assim, vem cá, por que eu deveria deixar você entrar no céu? E você vai dizer, não, porque eu rezei 3 Ave Marias e 10 Pai Nosso por dia. Onde é que está escrito isso? Que tem que rezar Ave Maria e Pai Nosso para a salvação. Não, porque eu dava comida para os pobres e uma vez por mês e ia um sopão. É. Mas isso te fez justo e mudou a sua vida? Ou era só uma coisa para desencargo da sua consciência? Eu vou chegar lá e vou dizer assim, Senhor, eu não sou justo. Eu não sou digno. Eu sou um pecador.
nascido todo em pecado. Mas um dia eu me encontrei com o seu Filho e eu tomei para mim como meu Senhor e Salvador. Eu confio nele para entrar no céu. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida e não tem outro caminho para chegar diante do Senhor. Eu não tenho justiça para lhe apresentar. Tudo que eu fiz, Senhor, de bom ou de ruim, o Senhor sabe. Mas em Cristo, eu tenho a certeza que apesar de eu ser quem eu sou, o Senhor vai me receber. E eu posso confiar nisso, porque isso é o que está prometido na Bíblia. Como eu disse e vou repetir, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou parar por aqui, já estamos em 30 minutos. Deus abençoe sua vida e você entenda que você precisa de salvação, precisa de um Salvador. E você, meu irmão, que por acaso talvez ainda pense qualquer coisa em relação a boas obras, né, fazer um bonito, qualquer coisa assim, pense nessas coisas não. Pense simplesmente em servir ao Senhor em gratidão por algo que Ele já fez. Não há nada que você possa fazer para melhorar a tua salvação. Salvo você já foi em Jesus. Para você que me ouve, que eventualmente ainda não tomou essa decisão, eu te digo, está escrito assim no Salmo 37:5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Que Deus te abençoe.